campo, o que que me... Muita guerra. Às vezes, por exemplo, eu fico pensando assim, você... Talvez tenha um monte de ideia nessa cachola sua grande aí, que, pô, você não conseguiu colocar pra fora de tá mais tempo se defendendo das porradas do que conseguindo executar as coisas, tá ligado? Então eu acho que a política traz muito essa vertente também, não é não? Você tomar pancada, por um lado, aparentemente é ruim, mas você já parou pra pensar o tanto que a gente evolui? Porque você evolui no deserto da vida, né? E quanto mais difícil for, maior vai ser seu crescimento. Então eu passei momentos muito difíceis, mas que eu entendi e me fortaleci através disso, porque tudo aquilo que não mata fortalece, né? E como eu disse aqui, quando o povo está do seu lado, você é maioria em qualquer situação. Então, e você estando com a maioria, te dá uma tranquilidade, te dá uma paz para enfrentar os desafios, né? E eu sou muito grato à população, por isso que eu não desabono a população, por isso que eu procuro, assim, da melhor maneira possível, honrar cada pessoa que acreditou, porque eu não posso decepcionar aquelas pessoas que acreditaram em mim e que lutaram comigo quando tudo estava contrário. Quando o vento bateu o contrário, eu tinha pessoas que seguravam a minha mão ali, tá? Então eu senti segurança nessas pessoas, por isso que eu tento devolver para elas. E eu procuro sempre dizer e fazer também e cumprir que é melhor servir do que ser servido. E quando a gente entra ali, a gente entra para servir. Quando eu trabalhava na roça, eu tentava trazer aquela verdura que não estava muito boa para entregar para o povo que precisava. Tá? Quando eu trabalhei na coleta de lixo, de certa forma eu estava servindo a população, pegando o lixo dela. Recebia para isso, mas estava trabalhando com amor e servindo a população. E eu, estando como vereador, porque eu não sou, eu estou por um período, estando como vereador, eu consigo servir a população lutando pelos direitos dela. Então, o segredo, eu acredito que o grande segredo da vida é servir as pessoas. Mas quando você vence com argumento, cara, é muito bacana. Por exemplo, teve um jornal que foi distribuído na cidade inteira, estava falando de mim. E eu fiquei muito tranquilo, justamente pelo tanto de pancada que eu já tomei. Tá? Então, quando você está certo, quando o povo está com você, te traz uma paz, uma tranquilidade. E o que aconteceu durante essa semana? Ele teve que rever o que escreveu e teve que escrever diferente de tudo aquilo que ele tinha falado. Então eu peguei o jornal, mostrei para a população, tá aqui, ó, essa é a notícia verdadeira, e que por lei ele teve que publicar agora e se retratar. Tá? Então, por isso que traz uma tranquilidade muito grande quando você tá certo, em qualquer debate. O que eles tinham colocado no jornal? Eles tinham colocado dizendo que eu era a favor de aumentar 600% a água da população. 600%. Aí eles colocaram um ponto de interrogação no final. Só que dava a entender com a matéria que eu era a favor de aumentar 600% a água das pessoas. Jamais! Quem é a favor de aumentar? Ninguém é a favor. Ou seja, é uma tentativa, parece até brincadeira. Nem vou mais tomar banho, cara. É uma tentativa desenfreada de manchar, né? Uma tentativa desenfreada de manchar a imagem daquela pessoa que está trabalhando. Os caras tiveram que refazer o jornal? Tiveram que refazer, dizendo vereador Guilherme é a favor do povo e é a favor de não conceder a SAI. A política é um meio sujo? Eu não sou. E eu acho que se você estiver limpo, você consegue mostrar para as outras pessoas e criar um movimento que as pessoas olham e falam, poxa, dá para ser assim, dá para ser diferente, dá para fazer diferente, dá para lutar pelo povo, dá para pensar no povo e dá para levantar a bandeira do que é certo. Sabe, eu acho que você gerar isso nas pessoas, de olhar para você e falar, ó, aquele ali faz diferente. Eu acho que não tem preço isso aí. E no ambiente que for, quando você pergunta assim, a política é suja, aí eu
faço a pergunta para você. Quantas pessoas disseram, né, que o futebol é sujo, que a arbitragem, né, era suja? Nossa, o que eu xinguei de juiz na vida, Guilherme. Pelo amor de Deus, fala que não é sou eu. Tá de sacanagem, Guilherme. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Todos os ambientes tem pessoas, são as pessoas. Tem pessoas que estão bem intencionadas e pessoas que não estão bem intencionadas, né? E eu acho que o bem sempre vence. Eu procuro pregar isso, né? Que o bem sempre vence e fazer o que é certo. Eu acho que dessa forma que a gente tem que seguir. O sistema eleitoral isso, será que são as pessoas mesmo que quando entram no poder elas se perdem? Você tem que estar focado no povo, né? Tem que ser missão para você estar focado na população. Você tem que entender e colocar os anseios da população na frente dos seus interesses. E a população tem que questionar e perguntar para o político você vai se render, você vai pensar nos seus interesses à frente dos interesses da população? Eu acho que tem que partir do povo também essa questão de cobrança para a gente ter um sistema melhor, né? Porque se a gente colocar pessoas bem intencionadas, a chance de dar certo é muito maior. Eu acho que a população, pegando um gancho do que você falou aí, a população tem a gente entrou muito agora enviesado, tá ligado? A gente usou a política muito como bandeira de futebol. Isso é um problema muito grave, assim. Até fiz um exemplo acho que foi não lembro se foi do Paulo. Hoje eu vejo as pessoas torcendo contra, por exemplo, assim, vamos lá, um exemplo aqui, o Lucas perdeu, o Caio, que é o candidato da posição, perdeu e o Guilherme ganhou, mas eu sou a favor do Caio, eu quero que o Ourinhos quebre, tá ligado? Então você tem muito essa... nível nacional tem isso também, com o Bolsonaro, com o Lula e tudo mais. Mas assim, como que é o nome dos seus filhos? Miguel, Matheus e Murilo. Você, quando você faz o seu ativismo político, as suas partes contrárias ao que está acontecendo, você tem medo de alguma forma eles serem atingidos? Tenho, Beto. Eu tenho medo, sim. Pelos meus filhos, confesso que já cheguei a pensar isso de, poxa, se alguma coisa acontecer com eles, né, eu não iria, assim, viver mais, né? Porque os filhos são tudo na vida da gente. Você tem filho? Bom, ninguém bateu aqui no portão ainda não, mas assim, acho que não. Quando você tem filho, muda toda a forma de você ver a vida, sabe? Você para de ligar para você começa a ligar para eles. Esses dias até falaram a respeito, postaram a respeito das roupas, né? Da questão de eu usar o mesmo terno na sessão. Colocaram alguma coisa a respeito disso, do meu tênis e tal. É porque quando você tem filho, você começa a analisar que forma que eles estão se vestindo, é com eles que você se preocupa. Qual o leite que ele precisa tomar, a educação, qual livro eu tenho que comprar. Então, você vive para eles. Quem é mãe e pai e está assistindo sabe o que eu estou falando. Então, ressignifica a nossa vida. Tá? E espero que você tenha muitos